E quero agradecer ao pastor Alexandre, a sua esposa e aos amados irmãos pelo convite de estar aqui essa noite, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, desejando que realmente a palavra do Senhor seja uma bênção, seja de edificação para as vossas vidas, venha somar cada vez mais para a vida dos irmãos, nesse grande desafio que os irmãos têm de trabalhar nessa caridade, de conquistar almas para Cristo, de estar com as suas amizades, com a família pastoral, com a sua esposa, né? Nessa árdua tarefa de ganhar almas para Cristo. Não é fácil, Jesus não disse que ia ser fácil, né? Mas é a nossa missão. O ID de Jesus precisa continuar. Quero também aproveitar essa oportunidade para externar nossos parabéns a todas as meninas. Recebam o nosso abraço, nosso carinho, né, com vocês serem essa pessoa maravilhosa que Deus colocou em nossas vidas. Tá? Deus abençoe as mamães, primeiramente desta igreja, de todas as demais mamães. Bom, nós queremos externar isso. Hoje é um dia que nós fizemos várias vezes isso. E para nós é mais uma oportunidade alegre de poder externar para as nossas mamães, nossos padrinhos, nosso carinho e nossa alegria pelos irmãos. Eu gostaria ainda, nesses momentos preliminares, antecedentes da nossa palavra, perguntar aos irmãos se estão me ouvindo bem, porque eu tenho tendência de falar um pouco baixo. Se tiver que aumentar ele pode me cobrar. E outra coisa também que eu gostaria de combinar com os irmãos, tá? Que a gente interagisse. Nós temos a tendência, pastor Alexandre, de vir para o culto para assistir o culto. Essa é uma tendência herdada da Europa. Né? E, na verdade, desde os tempos mais antigos, os irmãos eles iam para o culto para prestar culto ao Senhor. Então, você, né, quem veio aqui cantar, né, o pastor Alexandre, todos nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Isso significa que, se você quiser fazer na hora da mensagem, ou mesmo na hora do cântico, você quiser fazer um gesto, ninguém tem que criticar. Se quiser levantar sua mão e dizer, meu louvor é para ti, Senhor, isso você tem liberdade para fazer isso, você deve fazer isso. Deus está olhando para nós nesse momento de culto, né, e querendo receber de ti, de nós, o nosso melhor, a nossa adoração, né? E então sinta-se à vontade, com permissão, pastor, de pedir, né, que esta amada congregação sinta-se à vontade para adorar, louvar, interagir, prestar um culto ao Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor que está registrada no livro de Atos, no capítulo 7. Nós vamos ler os versos de 44 aos 50. Eu estou com uma tradução da NVI e ela é uma tradução adaptada para a nossa linguagem de hoje, mas se os irmãos acompanharem aí na sua Bíblia, né? E eu gostaria de perguntar, quantos trouxeram a sua Bíblia? Isso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente ler, eu quero reforçar com os irmãos a importância de nós usarmos a Bíblia, de nós andarmos com a Bíblia. É muito importante de nós lermos a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo, no mundo, não é só no Brasil,
mas no mundo inteiro, onde estão tentando tirar o cristianismo de cena, onde estão tentando fazer com que o cristianismo seja algo antiquado. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem sido um fundamento para nos dar resistência contra todas e quaisquer investidas contra o cristianismo. O cristianismo, ele está na sociedade, quase em todo o mundo, há cerca de 2024 anos, vamos colocar assim. É um marco histórico, divide a história da humanidade em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia, ela relata, registra de maneira extraordinária tudo isso que representa o cristianismo para nós, os cristãos. Então nós devemos ter todo apreço com a palavra de Deus. Não vamos deixar nossa Bíblia na prateleira, só trazer na hora do culto, e não, vamos ler, vamos estudar, vamos aproveitar as mensagens que o pastor tem trazido, doutrinárias, né? E que ele utiliza, fundamenta tudo na palavra do Senhor, para que os irmãos possam crescer no conhecimento da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo recomenda muito isso, né? Crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Então, é muito importante, irmãos, que nós tenhamos sempre a Bíblia, né, como nosso livro de regra, fé e prática da igreja. Nosso livro de regra, fé e prática. Então significa a gente ler para viver o que está escrito aqui. Amém? Glória a Deus. Ok. Eu quero voltar. O texto que nós vamos ler está no livro de Atos, no capítulo 7, nós vamos ler os versículos de 44 ao 50. No livro de Atos, versículos de 44 ao 50. Marque aí. Eu quero ainda reforçar com você essa importância de nós lermos a Bíblia. E não só lermos a Bíblia, nós também andarmos com a nossa Bíblia. Eu costumo visitar ali a Praça do Rio de Janeiro, rapidamente, só para ilustrar para vocês. E aí, eu me recordo que em uma dessas minhas visitas, eu sempre gosto de visitar a primeira igreja batista de Copacabana. E eu pego o metrô e eu estava com a minha Bíblia, como sempre. Eu vou para a igreja, eu pego a Bíblia. Às vezes a programação nem é nada. Às vezes um lanche, uma palestra, uma coisa, mas eu levo a Bíblia. E aí, eu estava com a minha Bíblia. E de repente, eu falei assim, vou ler a Bíblia. Eu estava razoavelmente cheio, eu comecei a ler a Bíblia. E eu reparei que no lado oposto, ele tinha assim um grupo de mocinhos, jovens, conversando animadamente, pastor. Estavam conversando animadamente, Bíblia e tal. E ali, eu desci numa estação, então eu desci também. Eu caminhei por uma avenida até chegar à igreja e elas caminharam também. Só que eu reparei o seguinte: todas aquelas mocinhas estavam com uma bolsinha de cola, mas eu não via Bíblia nenhuma na mão daquelas moças. E quando elas chegaram na frente da igreja, então elas foi automático, foi tudo assim, sincronizado. Abriram a bolsinha, sacaram a Bíblia e agora sim elas entraram com a Bíblia. Elas perderam de mostrar no metrô que elas são cristãs. Andar com a Bíblia sinaliza isso, sou cristão, creio em Jesus. A gente precisa, irmãos, nesse clima principalmente, nós precisamos testemunhar, seja com a Bíblia, seja com a nossa vida principalmente, mas nós não podemos deixar de fazer isso. Certo? Mas então, o que nos diz o versículo, aliás, Atos, capítulo 7, versos de 44 ao 50. Me acompanhe, por favor. Eu vou ler na minha versão, que é um pouco diferente dos irmãos. Mas diz-nos o seguinte,
a palavra do Senhor. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Amém? Amém. Olha lá. Nós vamos comentar. Eu gostaria antes de orar com os irmãos. Breve oração. Você veio à casa do Senhor hoje. Certamente há sempre uma expectativa quando nós vamos à casa do Senhor. Uma expectativa de nós termos um encontro com Ele, sermos tocados pela Sua palavra, sermos tocados pelos cânticos, sermos tocados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós sabemos que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele ali estará. E Ele disse mais: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós somos mais de 2 ou 3 aqui? Somos. O Senhor está. Amém. Nós vamos orar agora, nesse momento. Eu vou pedir a você para fazer um esforço, mais um esforço. Vamos ficar todos de pé. Nós vamos orar nesse momento. Oremos. Feche seus olhos. Coloque sua mão no coração. Eleve seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Querido Deus, Pai, nós te louvamos por tudo que já foi feito aqui. Te agradecemos sobretudo pela tua presença entre nós, porque nós cremos que o Senhor está aqui. A igreja se reúne desde os tempos em que Jesus deu a sua vida para salvar a humanidade. A igreja tem se reunido e a tua promessa não muda, como o pastor disse aqui. O Senhor é imutável, o Senhor não é menino, o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor está conosco aqui. Nós colocamos o teu nome neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te reverenciamos, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. E nós te pedimos, Pai, fala conosco. Ó Espírito Santo, o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que fala conosco, o Senhor que anda conosco, o Senhor que não deixou a igreja. Fala conosco nesta noite também, Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo toda e qualquer distração, Senhor, todo e qualquer impedimento na mente dos meus irmãos, Senhor, que queira impedir que a Tua palavra, Senhor, possa falar no coração deles. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor. Nós assim oramos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar, irmãos, meditando sobre o seguinte tema: uma casa dentro de outra casa. É um tema esquisito, né? Como é que pode isso? Uma casa dentro de outra casa. Um tema assim, meio que sem sentido. O que você está querendo dizer com isso, Francisco? Quando eu comecei a estudar, a ler essa passagem, Deus colocou no meu coração para estar falando com os irmãos aqui nesta noite, eu percebi que existem
na história da humanidade, duas casas que fazem parte da nossa vida. A primeira casa que nós somos levados a pensar é essa casa que nós conhecemos. Essa casa, como os irmãos têm aqui, essa aqui é uma casa, um templo, um modelo, um tipo de casa, né? Que os irmãos estão de parabéns pela dedicação de estarem reformando, tornando-a mais agradável, né? Para que os irmãos possam estar aqui louvando e adorando a Deus. Davi quis fazer isso e Salomão foi quem acabou fazendo um templo, né? Maravilhoso, suntuoso para Deus. E os irmãos estão nesse empenho aí. Casa, ela nos remete a esse entendimento. É a primeira coisa que a gente pensa: casa, moradia. Eu fiz até umas anotações aqui. Casa, o que é casa? Uma edificação, uma construção de várias formas, tamanho, uma habitação, um lugar reservado, privativo, lugar de comunhão, lugar onde a família se reúne, né? Um lugar para onde nós vamos sempre depois do nosso trabalho. Sai do nosso trabalho, nós vamos correndo para casa, queremos estar em casa, né? Então a casa tem essa conotação de segurança, tem essa conotação de lugar de habitação, de abrigo, né? É onde nós nos sentimos bem. E muitos de nós investimos nessa construção da casa, da nossa casa própria, né? Isso nos faz pensar na casa própria, que é uma dificuldade para muitos brasileiros, né? Mas todo ser humano precisa de uma casa. Eu tenho tido a experiência de lidar com alguns moradores de rua, lá na rua onde eu moro, o Marechal Deodoro. E é muito triste você ver aquelas pessoas chegam ali, começam a acampar na calçada, pede uma coisa pede uma coisa outra. Às vezes aquela pessoa chega ali, até bem vestida, até bem, assim, você olha a fisionomia e você vê que a pessoa está bem, mas com o passar dos dias você percebe que a pessoa começa a definhar. Porque não tem conforto viver na rua. Não tem. Quando você sai, pensa comigo, você sai do seu trabalho, você tem um dia de você está todo mundo chega em casa, tomar aquele banho, fazer aquela refeição, né? Se refazer fisicamente, você vai para a sua cama depois, descansar, né? Você tem a comunhão da sua família, né? Então, e aqui fica a dica, também tem muitas famílias que fazem culto doméstico, que não deixaram esse hábito maravilhoso, edificante, fazer o culto doméstico. Antes da gente dormir, nós vamos nos reunir aqui, para ouvir a palavra, estamos tudo que o pastor Alexandre está ministrando essa semana. Vamos pegar esse estudo, vamos aqui ouvir, vamos assistir e tal. Então, esse conjunto de ações que nós escolhemos dentro da nossa casa, isso nos faz muito bem, isso é maravilhoso. Mas aquelas pessoas que estão lá na rua, elas não têm isso. E isso, o estado dela leva elas a viver um estado, né, de infelicidade. Ninguém é feliz vivendo nessas condições. São condições subhumanas. São pessoas que vivem a uma margem da sociedade. Isso. Então, pensar no tema casa nos leva a imaginar tudo isso, casa. Mas o tema dessa mensagem hoje é uma casa dentro de outra casa. E aí eu gostaria de ler com os irmãos, lá no Salmo 127, versículo 1 e 2. Salmo 127, versos 1 e 2.
antes da gente voltar para os versos principais. Salmo 127, versos 1 e 2. É um salmo muito conhecido, mas ele também fala sobre casa. E diz o seguinte, na minha versão, observe os irmãos: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Se não for o Senhor. Então aqui nós estamos vendo o salmista numa combinação entre Atos 7, de 44 a 50. Nós estamos vendo aqui dois autores bíblicos trabalhando uma combinação para mostrar um entendimento para nós. Primeiro, em Atos 7,44, nós vamos ver lá que era o discurso, preste bem atenção nisso, ali era o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão começou a fazer um discurso, e ali pelo verso 44 ele vai e começa a dizer, ele começa a contar uma breve história do povo de Israel, e ele começa a dizer que em dado momento da história do povo de Israel, Davi sentiu o desejo de construir uma casa para Deus, porque Davi estava lá no seu palácio, né? E muito bem, e ele de repente disse, poxa, eu estou aqui, tem tudo, luxo e tal, e meu Deus, ele está representado numa arca, né, a Arca da Aliança, num lugar qualquer por aí. Eu quero fazer algo melhor, né? Porque os irmãos sabem que a Arca da Aliança, ela pertence a um período da história da humanidade, de Israel e da humanidade, em que Deus ele se fazia presente através daquela arca. Né? Aquela arca, inclusive, foi o segredo da vitória de Israel em muitas guerras. Né? E aquela arca, enquanto Israel andava na presença do Senhor, e eles tinham respeito àquela arca, e ela tinha um poder tão grande, aquela arca, porque era o poder de Deus que estava ali. Ali, se alguém tocasse naquela arca sem ser autorizado, ele era morto, fulminante. Tem uma história na Bíblia que fala sobre isso. Mas então, nós temos na representação de Deus através da arca, nós temos a presença de Deus aqui, no primeiro período da história, período antes de Cristo. E ali dentro da arca, vamos ver quem é que lembra. O que tinha dentro da arca? Tinha as tábuas, os 10 mandamentos, tinha o maná e tinha a vara de Arão. Esses elementos, tá? Eles representavam a primeira aliança. E quando o templo foi construído, havia uma separação entre os demais compartimentos do templo. Existia um lugar onde essa arca ficava, isolada de todos os demais compartimentos do templo. E ali, naquele lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar. E esse lugar era separado por um véu muito espesso, grossíssimo, algo bem feito. E ninguém ousava ultrapassar ali, entrar naquela sala sem ser autorizado por Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar. E saibam os irmãos, o sumo sacerdote podia entrar ali e ele era amarrado por uma cordinha, com sininhos presos ao corpo dele. Porque se ele demorasse muito a sair, ele balançasse, puxasse a cordinha, ele não desse sinal de vida, e Deus matou o sumo sacerdote.
Isso mostra para a gente o poder do nosso Deus. Isso não mostra, não traz para esse pensamento de que Deus é déspota, é um tirano, não. Isso mostra o poder, a santidade do nosso Deus. Ele é santo. E por que tinha aquele véu? E por que tinha essa separação? Representa justamente o momento em que o homem pecou e se separou de Deus. Aquela separação representava a separação que a humanidade estava experimentando longe de Deus. Mas segura aí, guarda aí, porque Deus estava preparando a restauração disso. Deus estava preparando a restauração. A história nunca ficou desamparada do controle, dos cuidados dos nossos Deus. Às vezes você pode estar pensando aí, a luta está difícil, eu não sei como que eu vou fazer, para mim está muito difícil, eu não estou conseguindo, pastor, ir frequentar os cultos, eu não estou conseguindo ganhar meus filhos, minha família para Jesus, eu não tenho testemunhado de Jesus na minha comunidade, está muito difícil. Deus nunca te desamparou. Há uma falsa impressão que impera em nossas mentes quando a gente enfrenta uma dificuldade e a gente pensa que Deus não está no controle. E você entra em desespero. E você começa a achar que Deus te desamparou e que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não está dando certo. Calma o teu coração. A história mostra para a gente. A história prova para a gente que Deus está no controle da história. Ele não desamparou a igreja. Ele só quer que você seja perseverante. Que você continue marchando. Diga ao povo de Israel que marche. Continue marchando. Siga em frente. Continue fazendo o que você tem que fazer. O que o teu pastor está te ensinando para fazer. Continue trabalhando. Continue cooperando. Continue ajudando financeiramente com a sua vida, dedicando-se ao Senhor inteiramente. Deem as mãos uns aos outros. E continue em frente. Porque o Senhor vai agir e vai te dar vitória. Vai dar vitória para essa igreja. Essa comunidade que está aí vai conhecer o Senhor Jesus Cristo através da instrumentalidade desta igreja. Porque a força dessa igreja é o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. E então, existia essa situação no primeiro período da história, antes de Cristo. A arca estava lá, separada. Ninguém podia ter acesso àquele lugar, a não ser o sumo sacerdote, em datas específicas. Se ele entrasse antes, ele morria. Muito bem. E nós vamos, irmãos, perceber, o texto vai nos falar de um segundo tempo, um segundo tipo de casa. Texto de Atos, capítulo 7, versos 44 a 50, vai nos falar de um segundo tipo de casa. E é nesse segundo tipo de casa que eu quero me deter com os irmãos. Eu não falei com os irmãos, mas eu geralmente costumo pregar 2, 3 horas. Então acho que meia-noite é cedo para a gente. Só para descontrair esse irmão. Se ele ficar aqui umas 3 horas, os irmãos vão dormir e vão deixar sozinho pregando aqui. Mas Estevão, ele trouxe para o nosso contexto um segundo tipo de casa. Esse segundo tipo de casa ele é muito importante. Estevão começa a fazer um relato da história, e quando chega lá no verso 49, aliás no 48, ele diz: todavia o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos de homens. Que casa é essa que o Altíssimo habita? Por quê?
Depois que aquele templo maravilhoso foi construído, se me corrija, pastor, me ajuda aí, foram 3 vezes que o templo de Jerusalém foi destruído. A última vez, se não estou enganado, foi quando o imperador Tito, ele, romano, general, foi com todo o seu exército para cima. Israel destruiu o último templo, que é sempre o templo de Jerusalém. E só sobrou Cotel. Nós chamamos de Muro das Lamentações. Foi a segunda vez que o templo foi destruído, 60 anos depois da morte de Jesus. Olha. Então, queridos, nós vamos procurar entender que depois disso, Deus então saiu da história da humanidade, porque ele se fazia representar através da arca, ali naquele tempo, que o primeiro foi maravilhoso, mas depois que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e depois foi assunto aos céus, subiu aos céus, então Deus não está mais aqui. Nós precisamos entender isso. E Estevão nos traz à memória algo que já havia sido dito. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Aonde o Altíssimo habita? Aonde o Altíssimo habita? E nós vamos pegar, vamos ler, lá em 1 Coríntios, versos 3, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 a 17. Vamos ver se a gente consegue. 1 Coríntios, eu vou pedir a alguém que é rápido de endereço aqui, para ler para a gente. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Quem achou pode ler. Vocês não sabem que são consuelados de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que está dizendo? Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? Irmãos, isso é muito sério. Tabernáculo do Altíssimo. Se você tiver assistindo uma oportunidade de ver, ainda que seja uma foto ou uma maquete, que foi o templo de Jerusalém, você fica assim, pouca dor. E pegando nas Escrituras, você vai ver todo o material que foi empregado na construção daquele templo. Ouro, coisas preciosíssimas. Davi caprichou. Ele caprichou porque ele escolheu o material para Salomão. Ele mobilizou todo o seu pessoal. E antes dele morrer, ele providenciou todo o material. Depois ele disse: Salomão, você vai construir. Interessante, irmão Francisco, que o pessoal colocou o melhor que tinha. Quando Davi fez todo esse censo para fazer a campanha para a construção do templo, cada um tirasse dos seus ouros, das suas tendas de processo, Davi também tirou do seu próprio tesouro pessoal, diz lá no e doou para a construção do templo. E detalhe, o segundo templo foi destruído, está sendo providenciado no Irã. Esse mesmo preparo que foi feito na construção do segundo templo de Salomão está sendo tudo preparado, as vestes dos sacerdotes feitas a fio, com pedras preciosas, o mesmo processo que está seguindo, porque em breve o último sinal da volta de Jesus é a construção do terceiro templo na segunda Babilônia, que é o Irã hoje. Exatamente. Então, como bem lembrou o pastor, o templo foi construído com o que tinha de melhor.
povo de Israel contribuiu para a construção do templo, dando o seu melhor, porque era o lugar onde Deus não estava habitando, mas ele tinha uma representação da sua habitação, que era a arca da aliança. E agora, Paulo vem nos falar em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, que nós, vamos ler aqui, vocês não sabem, ele interroga-nos, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, essa palavra vem cair em nossa mente, nosso coração nessa noite, para nos fazer refletir sobre um tema importantíssimo dentro desse tema, que é a nossa santidade, que é a nossa consagração ao Senhor, que é o crente que, como diz, acho que 1 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura, uma criatura que vive para a santificação. Uma santificação, sim, que é um processo. A santificação ela não acontece no estalar de dedo com uma salvação. Porque se alguém entra nesse lugar sem Cristo e levanta a mão para Jesus, se essa pessoa morrer minutos depois, ela está salva, sim. E nós lembramos que as Escrituras nos dão alguns exemplos disso, como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz ali, naquele momento, ele aceitou Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu paraíso. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Hoje mesmo estarás no meu paraíso. Então ele recebeu a salvação, porque a salvação é assim: creu, recebe. Agora a santificação é um processo. Deus, o Espírito Santo, a comunhão dos irmãos na igreja, ouvindo o aprendizado que é ministrado através do seu líder, do seu pastor. Então esses irmãos, eles vão crescendo, sendo preparados, né? Como diz as Escrituras, que o justo, a luz do justo, justo não porque é justiça própria, mas porque foi justificado. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque a santificação, ela trabalha nisso, fazendo com que a nossa vida vá brilhando mais e mais e mais e mais, até que não haja mais nenhum tipo de impedimento para que você seja, eu e você sejamos essa habitação que Paulo fala do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para que o homem vivesse isolado dele, separado. O que causou essa separação foi o pecado. Mas Deus cria o homem para que o homem viva em relacionamento íntimo, pessoal com Ele. Acredite nisso. Deus não quer que você, meu irmão, minha irmã, pense que Deus é um ser distante, abstrato, algo filosófico. Não, o nosso Deus, Ele é real. Ele é real, Ele quer ter relacionamento, Ele quer falar com você, seja através dos sonhos, seja na sua palavra, e Ele fala muito através da instrumentalidade do seu pastor, que é preparado para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração e propiciar a você o crescimento espiritual que vem através da santificação, motivada pelo ensino da palavra de Deus. Então, nós estamos falando de um processo que se chama santificação, do qual o cristão não pode prescindir, não pode abdicar, não pode ignorar, não pode dar as costas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse momento. Queridos, ouça o que eu vou falar, por favor. Perdoe a intrepidez desse pequeno pregador. Se você olhar para a história do cristianismo, você vai ver homens, pastor, que foram arrebatados por Deus. Enoque andou com Deus de tal forma que Deus o tomou para si.
E aí eu entrei no debate com o meu irmão. Meu irmão gosta de teologia, eu também, a gente, nós entramos. Como é que pode isso? Mas não tem primeiro que se transformar? Né? Tessalonicenses fala isso, né? Que primeiro você vai ser esse corpo corruptível, não é da eternidade. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui. Eu só quero dizer para você que experiência extraordinária foi esse homem. E depois nós temos Elias. Esse aí, então, é fantástico demais. Eu gosto de ler repetidamente. E eu passei, irmãos, confesso para você, não é demagogia minha, não quero parecer mais santo do que ninguém, porque sou homem sujeito às mesmas tentações, os mesmos fracassos, as mesmas dificuldades que todos vocês aqui. Mas eu passei a desejar ter essas experiências como cristão, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não quis isso só com aqueles, esses homens do passado. Ele quer comigo e com você hoje. Ele quer que nós tenhamos um grau de intimidade com Ele. E de tal forma esse grau de intimidade que Ele diz: eu vou habitar em você, porque eu não habito em templos feitos por maus homens. A minha casa é a sua vida. A minha casa é a sua casa. Você é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Irmãos, quando a gente vira a página para o período seguinte, quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, o que acontece? O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Sabe o que tem esse destaque de alto a baixo? Para não dizer que foi coisa de homem que rasgou, começou rasgando de baixo para cima, foi rasgado de alto a baixo. Dizendo agora o caminho de acesso a Deus está aberto. Saiba você que você pode ali evangelizando o seu vizinho e chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar no coração dele mediante as palavras que você está pregando ali para ele. E ali ele pode fazer como o eunuco fez com o Filipe. O que falta para que eu possa ser batizado? Você vai ser uma pastor, e você vai orar por ele, e você vai ministrar aquele coração ali. Testemunho dele de ter aceitado a Jesus como o único suficiente Salvador. Essas experiências vão acontecer através da sua vida, através da vida dessa igreja, através de vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha e a sua vida. Amém. O caminho foi ali. O Senhor disse: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu habito em nós. Desde que Jesus, ele veio este mundo, cumpriu sua missão, ele disse, ficou estabelecido, e nós seguimos a habitação do Senhor. E a habitação do Senhor implica em santidade. A habitação do Senhor implica em que nós sejamos bons mordomos de Cristo. Implica em que nós tenhamos nossa mente e coração naquele compromisso de como agradar ao Senhor. Como agradar ao Senhor. Nós devemos todos os dias ter esse compromisso de buscar nas Escrituras e na nossa relação com Deus como agradar ao Senhor. Porque isso não é uma história de carochinho. Ele é real. Muito real. Muito real. Você não faz ideia de como Deus é real. Mas nós podemos, nessa noite, assimilar o quanto é real o nosso Deus. A partir dessa noite, talvez seja essa noite um marco na nossa história,
onde o Espírito Santo está dizendo para você: eu estou aqui, eu quero habitar abundantemente na sua vida, quero fazer de você o meu vaso escolhido. As experiências dos grandes homens, chamados os grandes homens, os heróis da Bíblia, não foram só para eles, também para você. Para você, meu jovem, para você, senhora, senhor, é para você, meu irmão, minha irmã, é para mim. Nós precisamos ser homens que vivem, homens e mulheres que vivem a experiência com Deus. Experiência de ouvir a sua palavra, ouvir os nossos sonhos, a experiência de sentir Deus palpavelmente, a ponto de você passar num lugar e você dizer assim, alguém falar com você, vai lá, fala com aquela pessoa de ele está precisando ouvir a palavra. Foi assim que aconteceu com o Filipe. Mas não é só com o Filipe, é conosco, com cada um de nós. Deus quer usar as nossas vidas. Então, eu quero. Teria muitas coisas para dizer, mas já são 21h20 e eu vou encerrar por aqui essa pequena mensagem, dizendo que a casa, dentro da casa, é a sua vida, é a sua vida, é a minha vida. Glória a Deus. Nós somos primeiramente casa de Deus, casa do Espírito Santo. E para que a nossa casa seja uma casa de bênção, como diz o cântico, a nossa casa de vida precisa ser habitada pelo Espírito Santo de Deus. Amém?